Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar a respeito de um material novo e que pode ser de repente, pode ter surgido aí na vida de uma ou de outra pessoa, principalmente aquelas pessoas que já trabalham com odontopediatria, né? Então a pergunta de hoje veio através justamente desses nossos colegas odontopediatras, né? E de alguns artigos, alguns estudos que eu vi que eles vêm conduzindo por aí. Bom, à medida que eu estudava os ionômeros de vidro, eu cheguei num material que se chama carbômero de vidro. Já está sendo estudado há alguns anos, né? Se não me engano, eu vi alguns artigos de 2013, 2014, por aí, e daí em diante começou a aumentar um pouquinho o estudo em cima desse material. Né? Os pediatras sempre muito curiosos, eles têm uma relação muito próxima com materiais, e eles sempre trazem materiais novos, ou então eles sempre trazem perguntas para a gente a respeito de que tipos de ionômero são legais, quais vão durar mais, para aquele tipo de restauração, qual material vai ser mais indicado, etc. Então, é bacana poder falar de um assunto assim. E ao mesmo tempo ver que dentro dessa empolgação deles, mais para frente a gente acaba vendo que o material não é bem aquilo que a gente imaginava, o que eles imaginavam. E nós, professores de materiais, geralmente temos uma visão um pouco mais cética em relação a tudo. E dentro desse ceticismo, então, eu vou apresentar esse programinha de hoje. E a gente vai falar a respeito desse material que se chama carbômero de vidro. Bom, o cimento de ionômero de vidro e o cimento de ionômero de vidro modificado por resina são materiais que a maioria dos dentistas já conhece, né? E a maioria dos alunos aí que a gente orienta já conhecem. Tem ótimas propriedades, tem principalmente duas propriedades que são chaves, que são a liberação de flúor e a adesão. Isso a gente vai depois ter um programa para discutir os ionômeros e os tipos de ionômeros que existem, né? Mas eu tenho esses dois tipos de ionômero de vidro com essas características de captação, liberação de flúor, adesão. Isso torna o material bastante interessante para estudo em pediatria. E mais recentemente a gente viu a adição aí de um novo material que é esse carbômero de vidro. Então vamos falar um pouquinho a respeito da composição do ionômero tradicional, convencional, do ionômero modificado por resina e desse novo material, para a gente poder diferenciá-los, né? Então vamos lá. Bom, a gente tem um material que é o CIV convencional, cimento de ionômero de vidro convencional, formado principalmente de um pó de vidro de fluoralumínio silicato. A gente tem a presença de cálcio também, e a gente tem um ácido poliacrílico para obter a reação de presa, para obter as características de adesão desse cimento, né? A gente tem um cimento modificado por resina, o CIV resino modificado. E esse material vai apresentar o mesmo pó de fluoralumínio silicato, um ácido poliacrílico modificado por alguns terminais poliméricos, e a gente vai ter também a presença de monômeros hidrofílicos, tá? Porque a nossa reação ocorre em meio à água, a presença e a formação de umidade, então geralmente monômeros hidrofílicos, e o mais conhecido é o hidroxietilmetacrilato. Bom, isso daqui a gente já ensina, a gente já trabalha com os nossos alunos, né? E os profissionais já trabalham com esses dois tipos de materiais. Prometo que depois a gente vai fazer um programinha só para discutir as diferenças entre o convencional e o resino modificado. E aí a gente tem essa introdução desse novo elemento, né? Que é o carbômero de vidro. Bom, o carbômero ele vai apresentar também um pó de fluoralumínio silicato, os fluoretos na forma de nanopartículas e também com a adição de hidroxiapatita. Poliácidos, né, para fazer sua ligação. Para esse material é obrigatório o uso de um líquido chamado gloss, um líquido final, que vai trazer
principalmente um silicone, que ajuda nas ligações químicas que ocorrem dentro desse material aí, tá? Um silicone, um polidimetilsiloxano. Talvez vocês tenham ouvido falar dentro dos materiais de moldagem, mas ele precisa da aplicação dessa proteção, o uso de um gloss. O fabricante fala que não tem nada a ver com o ionômero de vidro, a gente já vê que tem muita similaridade sim com o ionômero de vidro por vários motivos, e a gente vai falar a respeito das características então desse material, desse novo material, vamos dizer assim, apesar dele já ter alguns anos aí de estudos, e o que nós da área de materiais podemos acrescentar de interessante nisso. Bom, quando a gente pensa nas funções do ionômero de vidro, desses ionômeros de vidro que a gente já conhece, a gente sabe que eles são materiais que servem para base, para restauração, selante, cimentação, enfim, uma série de usos que já são consagrados desse material, né? Esses materiais novos, esses carbômeros, eles vão vir então também com indicações muito semelhantes. E tem uma série de, se a gente for ver a propaganda deles, tem uma série de itens que acendem a sirene, né, acendem um alarme para os materianos pensarem duas vezes e falar, poxa, esse material deve ser levado em consideração, porque essa propaganda está meio estranha. Então vamos ver quais são esses itens, esses 4 itens que acendem o alarme para a gente pensar, tem alguma coisa errada aí, esse material não deve ser muito bem assim. Primeira característica, ele serve em qualquer tipo de cavidade. Então a gente tem cavidade classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, tudo que você lê, classe 6, classe 1000, todas as classes, todos os dentes, todas as posições, cervical, as indicações dele restauradoras são para todos os tipos de cavidade. Isso daí já preocupa a gente, porque você fala assim, pô, o material que serve para tudo é estranho. Então todo professor de materiais, todo estudioso de materiais, ou né, pesquisadores aí que a gente tem vários, todos eles vão bater o olho nessa informação e tenho certeza que vão pensar assim, poxa, serve para qualquer indicação. Ele serve para classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. E o número tem essas mesmas indicações? Não, e o número tem indicações diferentes, né? Quer dizer, às vezes limitadas ao dente descido, tudo bem, no dente descido ele serve em qualquer, mas eles estão falando que serve em qualquer cavidade de qualquer dente. Segundo, a segunda informação, ele tem uma aplicação única, fácil, não precisa de adesivo, não precisa de nenhuma preocupação que ele vai aderir, ele vai formar quase que uma integração completa com o nosso dente. Bom, impressionante também, porque se a gente pensa que o material é tão simples de usar, tão fácil de usar, com uma aplicação única, e ele cria ali uma estrutura que se assemelha muito à estrutura dental, esmalte, dentina, sem necessidade de adesivo, sem necessidade... Onde é que estava esse material que a gente não ouviu falar dele nos últimos anos, apesar da existência dele, como eles mesmos alegam, já tem uma experiência clínica de 10 anos ou mais. Eu nunca tinha ouvido falar e foi só recentemente realmente para fazer uma aula que eu fui atrás desses artigos de alguns colegas pediatras que eu descobri. Então, interessante, né? Vamos ver outro. Terceira característica, bem legal essa característica. Ele tem todas as características e propriedades da dentição natural, inclusive sendo praticamente um esmalte. A gente está diante quase de um milagre com um determinado material. A gente tem que tomar muito cuidado com esses milagres, com essas coisas assim, esses produtos que têm todas as propriedades. Nossa, simula esmalte, é um esmalte novo, é uma dentina nova. Tudo bem, pode ser só propaganda ali, mas estranho. Vamos ver a última característica que também acende para a gente a sirene dos materiais. Vamos ver essa última propriedade então. A última propriedade é que ele precisa de um fotopolimerizador especial. Eu não vou ficar falando de marca, não vou colocar a marca, nem a foto do fotopolimerizador, nem nada. Eu acho que a gente está discutindo o material em si, por enquanto eu não vou entrar nisso. Mas então eu até tenho a foto do fotopolimerizador e aí entra o nosso alarme, ele soa pelo seguinte: precisa de um fotopolimerizador especial, mas ele não tem monômeros e ele não tem componentes resinosos. Aí ele explica, não, mas esse fotopolimerizador ele serve para quando você tem resina, né, para você usar em outros materiais, e ele tem
a principal função dele é aumentar, aumentar a temperatura para que a reação química dentro do material ocorra. Então eles usam um aparelho fotopolimerizador com uma irradiância extremamente alta, acima de 1500 mW por centímetro quadrado, e que normalmente já vai aquecer um pouco a estrutura dental, né? Então, além de tudo, a gente tem a necessidade, a presa desse material demorando um pouco e necessitando dessa ajuda do calor externo para que ocorra. Bom, a gente junta isso tudo e fala, bom, interessante, né? Eu acho que mesmo assim eu quero usar esse material, vamos saber se esse material é bom. Aí a gente se baseia em quê? Em estudos clínicos, principalmente, mas em estudos em geral sobre o material. A microdureza dele é elevada, o fato da gente ter uma microdureza muito alta, só isso talvez não queira dizer muita coisa, leva a gente até a desconfiar a respeito se ele pode ou não ter uma determinada rigidez um pouco aumentada, um módulo um pouco aumentado, e aí já contraindica o uso desse material em região cervical, que é o caso das lesões cervicais não cariosas. A gente tem uma outra questão que envolve a indicação clínica, e para a indicação clínica a gente tem que olhar o estudo clínico, né? Por mais que o fabricante fale que ele serve para tudo. E estudos clínicos, principalmente nessa área da odontopediatria, foram feitos, alguns pela própria Universidade de São Paulo, aqui pela FUUSP, e que a gente tem estudos clínicos bem interessantes que mostram que o material, além de demorar para ter essa dureza inicial, ele não é indicado para fazer a técnica ART, porque dentro dessa técnica ele é o material que menos dura numa cavidade classe 2. Então você tem uma cavidade classe 2 restaurando pela técnica ART com profissionais no caso não, foram alunos que foram treinados para fazer esse tipo de restauração. Ele apresenta uma sobrevida menor do que o cimento de ionômero de vidro convencional e o cimento de ionômero de vidro modificado. Ou seja, para a ART, então, para esse tipo de técnica bastante difundida e bastante usada em saúde pública, esse material não é indicado. Além disso, não apresenta sim liberação de flúor, captação de flúor, como qualquer outro ionômero de vidro. A gente espera que ele apresente em breve, que a gente tenha em breve novos estudos clínicos, principalmente, né, que são os mais importantes para a gente, para dizer mais alguma função desse material. A intenção não é falar assim, é ruim e não vamos usar, etc. Eu acho que cabem mais estudos, cabem mais trabalhos, principalmente clínicos, né? E eu tenho certeza que vão surgir em breve. Peraí. Alguma coisa interessante também relativa a ele. Ele é manipulado através de cápsulas. A gente pode usa aquelas pistolas para fazer a manipulação. Ele é triturado naqueles amalgamadores, naqueles misturadores, e aplicado através de pistolas, onde a gente adapta a cápsula e leva na cavidade. Me parece que já foi bastante testado como selante também, com resultados melhores do que como restaurador. Bom, aguardemos e a gente vai ver em breve o que esse material pode trazer ou não de bom para a nossa odontologia. Desenvolvam sempre o senso crítico, tentem avaliar a propaganda que é apresentada para vocês antes de você adquirir um produto ou mesmo fazer o uso dele. Tá ok? É isso aí, até a próxima.